colesterol, problemas cardíacos, alergias, bronquites, rinite, sinusite, aquele monte de doença que você já está acostumado a ouvir. Frutos de um estilo de vida inadequado. Frutos de um estilo de vida que nós precisamos mudar. Outro dia uma pessoa falou assim, mas então eu faço certo, porque de manhã eu como bem. Isso foi numa empresa em São Paulo. E eu perguntei para aquele senhor, é mesmo, o senhor come bem de manhã? Ah, de manhã eu capricho. O que o senhor comeu hoje, por exemplo? Hoje, por exemplo, eu tomei 1 litro de café com leite e 4 pão com manteiga. Falei, nossa, o senhor se cuida mesmo. Ah, eu me cuido. E você podia ver a barriga dele desse tamanho assim, obeso. Eu falei, nossa, o senhor come bem. Ele disse, ah, eu como muito bem. Bem mal, quero dizer. Se você parar para raciocinar um pouquinho, você vai pensar comigo, olha, calcula comigo. Café não tem vitaminas, não tem proteínas, não tem sais minerais, só tem cafeína, que estimula o seu sistema nervoso central a produzir adrenalina. E a adrenalina, cá para nós, numa certa quantidade, até que é boa, mas passou dali, ela traz sérios problemas para o nosso organismo. O café irrita as mucosas intestinais, o café eleva a pressão arterial, aumenta o ritmo cardíaco, então não pode ser alguma coisa boa. Mas para quem está caído, porque comeu muito à noite e está desmotivado de manhã, ele serve como estímulo, mas não é saudável. Mas as pessoas estão acostumadas com isso. Então toma o café, que não tem nutriente nenhum. O leite, que é alimento de bezerro, porque no leite da vaca existem hormônios específicos para o crescimento da célula de um bezerro. No leite humano existe substâncias para o crescimento de uma célula de uma criança. Aliás, o ser humano é o único mamífero adulto que mama, que embora sendo filho da mãe, mama o leite da vaca. Então você percebe que, por exemplo, até os 2 anos, nós produzimos lactase, que é uma enzima que vai desdobrar as moléculas de lactose, mas depois disso não produzimos mais. E aí a criança começa a ter putrefação intestinal e uma série de complicações, que vocês verão logo daqui a pouco algumas informações mais sobre esse assunto, que trazem sérios problemas para a saúde da criança e também das pessoas adultas. Mas é costume, é comum para nós tomarmos leite todos os dias. Comemos queijo, comemos uma série de coisas, os laticínios de maneira geral, que são deletérios para o nosso organismo. Depois nós temos o pão. O pão que você come é feito do quê? Outro dia uma senhora falou assim com orgulho, o meu pão é feito de trigo. E eu perguntei para ela, o que é trigo para você? Porque trigo para mim é um cereal composto de 3 partes, farelo, germe e amido. O farelo tem fibra, no germe tem vitaminas, sais minerais e o amido é a parte que vai trazer energia para o corpo. O seu pão é feito de trigo ou é feito de amido de trigo, farinha branca, que só engorda e dá diabetes, que não tem nutrientes. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam preocupadas e começam a observar que as coisas não andam muito bem para o lado dela e existem motivos para isso. Agora, café, leite, pão branco e a famosa margarina, não é? A margarina é feita de osso moído com soda cáustica. Se você observar lá, você vai ver na fórmula os aditivos químicos terríveis que tem. Mas se você não passar no pão, a criança não come, porque é estimulante e a criança sente falta. Nós podemos mudar isso, modificando os nossos hábitos. Mas uma outra senhora perguntou assim, mas eu vou comer o que então, afinal de contas? E eu disse para ela, olha, eu vou dar aqui uma dica para a senhora. Amanhã de manhã, quando você acordar, isso serve para você também como exemplo, faça um teste, eu quero que você faça um teste. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando, faça um teste, porque tudo que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi na prática. Um dia, eu fui baixar 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada, num pronto-socorro, com taquicardia e falta de ar. Fiquei 2 anos e meio com esse problema, tendo ataques constantes. E indo para os pronto-socorros, indo para os médicos, tomando medicamento, e a minha vida só mudou quando eu mudei o meu estilo de vida. Então o mesmo pode estar acontecendo com você hoje. No momento em que eu estava com síndrome de pânico, depois de alguns meses, não sabendo mais o que fazer, eu fui levado então para uma clínica. E nessa clínica eu comecei a aprender tudo que eu estou tentando passar para vocês hoje. E isso foi que mudou a minha vida, a mudança do meu estilo de vida. Então se você observar, você vê que se houver mudança no estilo de vida, há mudança também na saúde. E eu falei para ela, levanta amanhã de manhã, em vez de comer pão branco com café e leite, coloque no seu prato, um prato bonito, coloca 2, 3 bananas amassadas, 2 colheres de farelo de aveia, 1 colher de farelo de trigo, 1 colher de germe de trigo e 2 colheres de semente de linhaça moída. É excelente para o intestino.
Aí você amassa bem, se você quiser colocar um pouco de mel também pode, amassa bem, agradece porque você tem o que comer hoje e mastigando bem, coma isso 7 horas da manhã. Eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. Tem pessoas, vem cá comigo, tem pessoas que levantam de manhã cedo, comem 4 pães com manteiga e quando é 9 horas da manhã, está comendo coxinha na rua de novo. Por que tem fome de novo? Porque o cérebro não é bobo. O cérebro sabe que não tem nutriente e ele vai pedir. E o resultado disso será o quê? Obesidade, diabetes, hipertensão. Então, coma os alimentos corretos. Coma aveia com farinha de trigo, germe de trigo, mel, banana de manhã cedo. Um exemplo que eu estou dando. E eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. É simples, a máquina responde aquilo que nós colocamos para dentro. O nosso sangue de amanhã será o que nós comemos hoje. Se nós comemos café com leite e pão branco hoje, o sangue de amanhã vai ser esse sangue deletério. E as nossas células não terão força, não terão ânimo, não terão disposição. Você vai estar naquele estado mórbido, emocional, batido, para baixo, diminuído. Então tudo está relacionado com isso. E nós temos que levar em consideração todos esses fatores para que nós possamos ter saúde e disposição. Se nós não fizermos isso, não vai dar certo. Mas aí, falando sobre esse assunto, outro dia um rapaz falou assim, eu comer farelo, mas eu não sou boi. Algumas pessoas acham estranho comer farelo de trigo com aveia de manhã cedo. E eu falei assim, me responda uma coisa, senhor. Quantas vezes o senhor come por dia? E ele disse, 3, 4, 5, quanto mais melhor. Eu falei, não, quanto mais pior. Deveria ser 3 vezes. De manhã, coma bem, no almoço um pouco menos e à noite faça um lanche leve, para você conseguir dormir tranquilo, certo? Mas me responda uma segunda coisa. Quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Essa pergunta é muito interessante. Quando as pessoas recebem essa pergunta, elas ficam assim pensativas. E ele também ficou pensativo e falou assim, eu falei, o senhor, quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Você que está me ouvindo, quantas vezes você vai ao banheiro por dia? E ele disse, eu tenho que contar. E eu disse, vamos lá, eu ajudo o senhor a contar. E ele então começou a contar. E ele passou pelos dedos de uma mão toda e passou para outra. E quando chegou no 8º dedo, ele parou. E disse, acho que são 8. Eu disse, o senhor vai 8 vezes por dia no banheiro? Ele falou, não, tá doido? Hoje fazem 8 dias que eu não vou. Uma pessoa que come 4 vezes ao dia tem que ir quantas vezes por dia no banheiro? Não precisa matar a pessoa de dor de barriga também. 2 vezes. 2 vezes está excelente, está ótimo. O nosso grande problema é que apenas 4, 5% da população vai ao banheiro 2 vezes por dia. Viu só? Você não está sozinho. Se nós pararmos e observarmos a grande quantidade de pessoas que está doente ao nosso redor, você vai perceber que a grande maioria delas tem prisão de ventre. Aí uma moça outro dia lá na Bahia falou assim, professor, e quem vai uma vez só? Eu falei, quem vai uma vez só depende. Ela disse, depende do quê? Eu falei, depende de 4 coisas. Cor, peso, fragrância e volume do produto final. Ela disse, como assim? Eu disse, as fezes têm que ter características de fezes saudáveis. Por exemplo, as fezes têm que ser claras. Quando as fezes são escuras, é porque passaram da hora. O intestino tem que funcionar 2 vezes por dia, não é assim? Se as fezes estão escuras, é porque não passaram por esse ciclo. O trânsito fecal demorou muito, escureceu, apodreceu no tubo digestivo e está jogando toxina no sangue. Então as fezes não podem ser escuras. Por exemplo, quando você faz um bolo na sua casa, você coloca para assar. Se você passar da hora, como é que o bolo sai? O bolo não sai aquele bolo morenão. Então, se o indivíduo é morenão, é porque passou da hora. Então tem que ter um tempo de